Bom dia, hoje nós estamos aqui com mais uma aula em apresentação especial para os nossos alunos do Ângulo Sorocaba e falaremos a respeito da aula 7, literatura, tecendo aqui um cronograma histórico-literário, falaremos do período transitório da Idade Média para a Idade Moderna. Então, especificamente, nós tínhamos uma Idade Média, trabalhamos a Antiguidade, era o momento que praticamente se criam as principais características dentro da literatura, os textos que nós temos, o trovadorismo, Idade Média, que na história foi visto como feudalismo, era um período de repressão, de censura, e hoje nós trabalharemos o humanismo. Humanismo, do latim humanus, então humano. O humanismo foi uma corrente artística, filosófica, surgida na Europa, que trazia como característica principal um retorno, de certa forma, aos poucos, daquilo que era visto até então na Antiguidade. Por mais de 200 anos, durante o período trovadoresco, as peças teatrais, por exemplo, foram proibidas. A Igreja Católica, o clero, detinha todo o poder, e agora, a partir do século XV, no período humanista, começam a retornar alguns textos, algumas características até então proibidas pela Igreja. Entre elas, o retorno do teatro, pelas mãos do escritor, o teatrólogo Gil Vicente, a prosa literária, que tem um retorno agora, novamente, com as novelas de cavalaria, pelas mãos de Fernão Lopes, o guardião da Torre do Tombo, e também a poesia palaciana de Garcia de Rezende. Então, nós teremos aqui um retorno dos três gêneros literários: o gênero dramático, o gênero épico e o gênero lírico. Então, o teatro, a prosa e a poesia. Nesse interim, nós vamos falar um pouquinho, principalmente, sobre a arte literária de Gil Vicente. Gil Vicente foi um homem que viveu no século XV e não vinha da nobreza, muito menos ele vinha do clero. Era um homem simples, do povo, mas profundamente inteligente e capaz, e ele teve uma ideia brilhante de escrever uma peça teatral em homenagem à rainha de Portugal, Dona Maria, que havia tido seu primeiro filho, primogênito, o príncipe de Portugal. Então ele teve uma ideia, como foi bem próximo a uma época do Natal, ele escreveu uma peça teatral sobre o Alto da Visitação, fazendo uma homenagem, chamando a rainha Maria, de Maria, a mãe de Jesus, e a criança que estava nascendo, que era o príncipe, então ele atribui a forma de Jesus Cristo. É claro, a partir daí, então, ele ganhou a confiança, o carinho do rei e da rainha, e ele foi nomeado como escritor-mor do reino. Então, a partir daí, Gil Vicente ele não parou mais de escrever. Ele escrevia muitas peças teatrais, eram contratados apenas para isso, e entre eles, então, ele vai apresentar os seus autos e as suas farsas. Como estamos falando, o humanismo ele representou uma passagem, uma transição da Idade Média para a Era Moderna, a Era Clássica, o classicismo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Gil Vicente, a divisão que ele selecionou para as suas peças teatrais, e ele as divide em autos e farsas. Então nós temos o auto, geralmente o auto ele representa uma peça com temática religiosa. Isso vai ser seguido por outros autores, como Ariano Suassuna, no século XX, o Auto da Compadecida. E aqui nós temos também as farsas de Gil Vicente, que eram críticas moralizantes, geralmente do gênero satírico. Então nós temos alguma coisa envolvendo mais a religião, que seria o lado do teocentrismo, que foi grande influência da Idade Média, e agora já surge principalmente o antropocentrismo, que já é uma referência filosófica do período da Era Moderna, o classicismo. Bom, a peça mais importante de Gil Vicente, vamos dizer assim, enquanto auto e mais conhecida, o Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno foi um texto escrito na transição do século XV para o XVI, e ele representava ainda aquela ideia medieval do dia do juízo final. Então, uma síntese desse teatro, de uma maneira bastante bem-humorada, apesar de ser religioso, ele coloca ali uma crítica, ainda que indireta, que muitos representantes, inclusive da igreja, também serão julgados e condenados ao fogo do inferno. Então, mostra ali, pela ideia desse autor,
aquela ideia bem maniqueísta entre o bem e o mal, que era uma ideia pregada na Idade Média pela Igreja. Mas ele já coloca um ponto à frente, que nós podemos perceber que já tem uma marca do autor que já está buscando uma liberdade de expressão maior a partir do momento que ele relata a figura humana como centro. Bom, dentro do contexto de crítica social, uma das mais famosas é a farsa de Inês Pereira. Era uma moça sonhadora, interesseira, provinciana, que buscava num casamento milionário a solução para libertar-se dos trabalhos domésticos. Então ela queria necessariamente arrumar um marido rico e poder ter uma vida folgada. Essa peça, ela surgiu a partir de um mote, de um tema que deram a ele, que era: mais quero um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. Então ele escreveu, em cima desse mote, a farsa de Inês Pereira, que ela procura por diversos rapazes dentro do contexto, aquele marido que ele pudesse trazer a ela satisfação pessoal, e ela consegue, no primeiro momento, um rapaz que era o sonho de consumo dela, bem apanhado, bem afeiçoado, bonito, só que totalmente pobre, enganador, assim como ela, e ela só se sentirá feliz a partir do momento que ela encontra um rapaz que não era tão bonito, mas com muito dinheiro e que realiza todos os sonhos dela. Bom, a partir do momento que nós temos, então, uma imagem dos autos de Gil Vicente e das farsas também, nós podemos verificar já as principais características do período humanista. A razão é a fonte de partida de tudo. Então, nós tínhamos um desequilíbrio total, o homem não tinha nenhuma possibilidade de raciocinar pela própria mente, pelos seus atos, na Idade Média. Agora, então, começa, ainda que num processo muito lento, a razão tomar o centro do pensamento humano do século XV. O antropocentrismo, ele toma o lugar do teocentrismo, então começa uma derrocada, uma crise, uma queda da escolástica medieval, e o cientificismo ganha uma proporção muito grande. Então, agora, o plano da ciência, da tecnologia, começa a surgir nesse momento, muitas criações, muitas invenções. Daqui a pouquinho falaremos, por exemplo, da imprensa, Johann Gutenberg, e também a valorização da figura humana, que quem vai coroar isso daqui depois nas telas, né, na pintura e também na parte do desenho, será Leonardo da Vinci com o homem vitruviano. Então, nós temos, para essa aula, o que é importante a gente saber a respeito do humanismo. Foi uma tentativa inicial de valorizar o homem como centro da sua história, como ser atuante dentro da própria história e dentro da literatura do campo das artes, que durante muito tempo, após aquele rompimento que ele tinha essa ideia de liberdade de expressão numa era antiga, ficou inibido de continuar pensando e necessariamente retratando aquele seu pensamento da filosofia dentro da Idade Média, e agora começa, aos poucos, de certa maneira, pelo próprio nome, como diz, uma valorização do ser humano. Espero que tenham entendido bem a explicação, esse roteiro, e seria interessante a gente, a partir dessas características e desses conceitos, nós verificarmos dentro do possível, dentro da teoria, aplicar esses conceitos dentro dos textos que nós estudaremos em sala de aula.